Oi, pessoal. Eu sou Luiz Guilherme, sou monitor de morfofisiologia vegetal e trouxe uma aula prática sobre meios de cultura alternativos. A ideia aqui é trazer um pouco da parte prática dessa disciplina, que normalmente é realizada no laboratório da faculdade, de uma forma mais simples para que vocês consigam reproduzir na casa de vocês, a fim de elucidar o conhecimento adquirido nessa matéria. Então, a gente vai falar sobre meio de cultura alternativa. Para isso, é muito importante que a gente defina o que são meios de cultura. Meios de cultura são insumos sólidos, líquidos ou semissólidos que contêm todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento de um determinado organismo ou tecido. Então, é uma solução que vai conter tudo aquilo que é necessário para manter o metabolismo de um organismo que a gente estiver trabalhando ou de um tecido. Esses organismos podem ser bactérias, fungos, no nosso caso, vai ser uma planta. Então, a gente vai preparar um meio de cultura que vai atender a demanda energética e de nutrientes para a germinação de uma semente e desenvolvimento da planta. Em laboratório, esses insumos são comprados prontos, certo? Então, compra-se o insumo, segue o protocolo de preparo e tem lá o meio de cultura pronto para utilizar na pesquisa, né, no experimento em si. A ideia do meio de cultura alternativo é preparar essa solução com substâncias de fácil acesso. Então, substâncias que são comercializadas em lojas de alimento, farmácia, que se você não tiver na sua casa, você consegue encontrar sem muita dificuldade. Sabendo disso, então o que é necessário para o meio de cultura vegetal? A gente vai precisar primeiro de uma fonte de carbono, que é o que vai fornecer energia para o nosso organismo, que a gente vai trabalhar aqui. A gente precisa também dos reguladores de crescimento, e aí entram os hormônios, que a gente estudou lá na aula de hormônios vegetais, os macro-micronutrientes, vitaminas e sais orgânicos, que a gente estudou lá na parte de nutrição de plantas, a água, que é essencial para a manutenção de todas as formas de vida conhecidas, que a gente viu lá na aula de relações hídricas, e por fim um agente geleificante, que é o que vai conferir a consistência que a gente precisa para esse meio de cultura. No meio de cultura alternativo, a fonte de carbono pode ser o açúcar cristal, por exemplo. Para obter os reguladores de crescimento, a gente pode utilizar água de coco ou o suco de laranja, que são duas substâncias ricas em auxinas, citocininas, hormônios vegetais em geral. Para fornecer os macro e micronutrientes, vitaminas e sais orgânicos, a gente vai precisar de frutos ou de tubérculos, né? E aí, por fim, como agente geleificante, eu encontrei nas referências que eu pesquisei três opções: o agar, a gelatina sem sabor ou o amido de milho. Eu reproduzi esse experimento duas vezes e nas duas vezes eu utilizei a gelatina sem sabor. Eu não consegui atingir o, a consistência ideal para esse meio de cultura. Ele deveria ter ficado sólido, ele ficou mais parecido com um gel. Então, a minha indicação é que vocês utilizem o agar. Ou então que testem o amido de milho. Também não sei quais são os resultados utilizando o amido de milho. Mas fica aí essa dica. Nesse meio de cultura, então, eu utilizei 100 ml de água de coco para fornecer os hormônios vegetais reguladores do crescimento e utilizei para fornecer as vitaminas, sais orgânicos, macro e micronutrientes, 20 gramas de cada um desses componentes listados. Então foram 20 gramas de tomate, de banana, de milho verde, batata e mamão. Como muitos desses componentes têm um alto teor de carbono, então eu reduzi a quantidade de açúcar, utilizei só 10 gramas. E aí, como eu já comentei com vocês, eu utilizei a gelatina sem sabor como agente geleificante, mas vocês podem utilizar o agar, é a mesma quantidade, 10 gramas. Sabendo agora dos ingredientes, dos materiais necessários, vamos para o preparo do meio de cultura. A primeira coisa que a gente vai fazer então é cortar a banana, o mamão, a batata, o tomate em partes menores, e isso vai facilitar tanto na hora de pesar esses componentes, quanto na hora de processar no liquidificador. Então corta todos esses componentes em partes menores, pesa ali os 20 gramas de cada um, coloca no liquidificador. Acrescenta os 10 gramas de açúcar e acrescenta os 100 ml de água de coco. Eu não aconselho vocês a colocarem mais água nessa parte. Ligue o liquidificador, deixe ele processar esses componentes com a água de coco.
Se vocês verem que está pesado, o liquidificador não está conseguindo processar bem esses componentes, coloca mais um pouco de água, mas não coloca muito. Porque se vocês colocarem muito, pode formar muita espuma e isso vai prejudicar o nosso meio de cultura e dificultar as próximas etapas do experimento. Então fez isso, deixou lá processar esses ingredientes com a água de coco. Você depois disso completa com água até a marca de 900 ml. Então tem aquela solução homogênea, acrescenta água até a marca de 900 ml. Depois disso, vai precisar de mais 100 ml de água quente. E aí você vai acrescentar os 10 gramas de gelatina sem sabor, ou de agar, misturar ali como se você fosse preparar uma gelatina mesmo. E aí acrescenta esses 100 ml nos 900 de meio de cultura que a gente já tem. Por fim, a gente vai ter 1 litro de meio de cultura. Para não ocorrer desperdício, se você achar que 1 litro é muita coisa, vocês podem dividir essa receita pela metade. E aqui fica até uma possibilidade da gente praticar um pouco os conceitos de preparo de solução, concentração, tudo isso. Tendo então o meio de cultura pronto, a gente vai para uma etapa desse processo que é crucial, que é a etapa de esterilização do meio de cultura. Porque afinal a gente não quer nenhum outro micro-organismo competindo com a nossa planta, por nutrientes, né? Então, depois que você preparou o meio de cultura, tem lá 1 litro ou a quantidade que vocês decidirem preparar, vocês vão dividir esse meio de cultura em potes menores, em recipientes menores. Então, eu aconselho que vocês utilizem potes de vidro com tampa metálica, tipo os que eu usei aí na imagem. Aí você divide quantidades iguais para esses meios de cultura. Eu coloquei 100 ml de solução para cada pote. Então, 100 ml de meio de cultura em cada um desses vidros. Depois disso, para fazer a esterilização, como eu falei, para eliminar qualquer risco de ter um micro-organismo ali dentro, em laboratório, usualmente utiliza-se a autoclave. Como a gente não tem autoclave em casa, a gente vai usar a panela de pressão, certo? Então você vai posicionar os potes que você estiver utilizando dentro dessa panela, e aí vai variar por conta do tamanho do pote, enfim, do tamanho da panela. Posiciona os potes ali dentro, coloca a água, mais ou menos até a metade dos potes, um pouco abaixo, tampa e leva ao fogo baixo. Quando começar a fazer aquele barulho característico da panela, quando ela pega pressão, vocês vão contar 20 minutos. Então lembra, 20 minutos depois que a panela começar a fazer aquele barulho característico de quando ela pega pressão. Deixa lá. Depois que passar esses 20 minutos, desliga o fogo, deixa a panela esfriar, deixa aquela pressão sair da panela. Aí vocês abrem, tiram o pote de lá de dentro com muito cuidado, porque tem chance de acontecer alguma queimadura, algum acidente nessa etapa, né? Então tira esses potes de dentro da panela com muito cuidado, deixa eles esfriarem. Quando eles esfriarem, dá uma mexidinha neles para homogeneizar bem essa solução, porque pode ser que ela fique com duas fases, né? Por conta de ter alguns componentes que são sólidos ainda ali dentro. Então, mexe um pouco para homogeneizar bem e deixa esfriar. Depois disso, eu aconselho que vocês utilizem o plástico filme para isolar bem, para vedar bem a tampa desses potes. Então, passa ali o plástico filme em volta para minimizar ao máximo, né, os riscos de contaminação. Depois disso, tendo esterilizado esses meios de cultura, vocês vão deixar ele descansar por 10 dias, no mínimo. Por que 10 dias? Nesses 10 dias vai dar o tempo do meio de cultura solidificar, então ele vai atingir a consistência ideal para o nosso experimento. E durante esses 10 dias também é o tempo de vocês notarem se houve algum tipo de contaminação. Então, nesses 10 dias, fiquem bem atentos a qualquer sinal de contaminação. Se vocês verem que apareceu alguma película de cor diferente em cima do meio de cultura, nas paredes do vidro, ou se houve alguma deformidade na tampa, certo? Fiquem bem atentos a tudo isso. Se houver contaminação, inviabiliza o meio de cultura. Então, vocês vão ter que descartar e fazer outro, ou então utilizar os que ainda estiverem viáveis, certo? Depois disso, tendo passado os 10 dias, a gente vai para a asepsia e inoculação das sementes. Esse meio de cultura em específico, segundo as referências que eu
pesquisei é um meio específico para a propagação de orquídeas. Só que a título de curiosidade, eu decidi testar se ele consegue suprir as necessidades de outras sementes, tá? Então, eu utilizei semente de orquídea, que eu consegui aqui em casa mesmo, utilizei a semente de pitaia, utilizei a semente de pimenta e de mamão. Então, eu utilizei essas 4 sementes para testar se o meio de cultura consegue atender a demanda dos 4 tipos de organismos, né? Eu não vou entrar muito em detalhe na parte de preparo de sementes, porque a Ana Júlia, outra monitora, ela preparou uma aula muito interessante sobre preparo de sementes, quebra de dormência, tudo isso. Então, é importante que vocês assistam essa aula para entender essa etapa aqui do experimento que a gente está falando. Mas eu vou falar então da asepsia e da inoculação. Como a gente fez a esterilização lá do meio de cultura, utilizando a panela de pressão, a gente não quer que nenhum micro-organismo entre ali dentro, né? Então a gente não pode correr o risco de, quando for colocar a semente, colocar um micro-organismo junto. Então é importante que a gente faça a asepsia dessas sementes. Como que a gente faz isso? Eu utilizei uma solução com 2 partes de água para uma parte de água sanitária. Então eu peguei 10 ml de água, água da torneira mesmo, no caso 20 ml de água de torneira, perdão, e 10 ml de água sanitária. E misturei, fiz essa solução lá. Com essa solução, eu mergulhei as sementes que eu ia utilizar nessa solução e deixei a semente lá de 4 a 5 minutos, cronometrados. E aí você faz isso com todas as sementes que você for utilizar. Para garantir que não tem nenhum micro-organismo ali, que realmente não vai ter contaminação, eu indico que vocês façam esse mesmo procedimento utilizando o álcool 70 também. Depois disso, a semente vai estar esterilizada, sem micro-organismos, teoricamente, e aí você vai pegar aqueles potes, depois de ter deixado os 10 dias, né, descansando, abrir o pote, tirar aquele plástico filme, abrir com muito cuidado. O ideal é que vocês façam isso, a inoculação das sementes, em um lugar onde não tenha muita circulação de pessoas e não tenha muita movimentação de massas de ar, para não ocorrer contaminação. De repente, um esporo de fungo vem carregado pelo ar e cai ali dentro do meio de cultura. Contaminou, né? Então, para minimizar essas chances de contaminação, que são iminentes em todas as etapas do processo, eu indico isso para vocês. Então, faz ali num ambiente mais calmo, que não tenha muitas pessoas, certo? Aí fez a inoculação da semente, pega a semente, coloca lá no meio de cultura, e aí para essa etapa, pode ser que vocês precisem de alguns outros instrumentos para manusear as sementes, porque, por exemplo, o caso da pitaia, a semente é muito pequena, então eu tive que utilizar pinça para poder pegar e tal. E é indicado que você utilize pinça também para não ter contato direto da sua mão com a semente, porque a nossa mão também tem muitos outros micro-organismos, mesmo utilizando álcool, pode ser que aconteça alguma contaminação. Então tentem utilizar pinça, se for necessário, seringa, certo? Aí depois disso, fez a inoculação da semente, a próxima etapa é praticamente observar. Então, colocou a semente, veda o pote novamente com o plástico filme, passa álcool ali para desinfectar e tudo mais. Depois disso, você vai colocar aquele pote numa estante, onde não tem incidência luminosa direta do sol, no caso, né, para não prejudicar aquele meio de cultura, não esquentar muito e tal, mas que pegue luminosidade para favorecer o desenvolvimento da planta. Então, depois disso, é só observar. Vocês vão ter que observar se a planta está se desenvolvendo, se a semente está germinando, se não houve contaminação, certo? Então, vamos para a parte de resultados. Eu preparei, então, esses 8 meios de cultura, coloquei as sementes que eu citei para vocês, e para acompanhar, para ficar mais fácil, né, de acompanhar em questão de datas, eu coloquei uma etiquetinha em cada um, especificando o nome da planta e o dia que eu inoculei aquela semente. Isso facilita para vocês acompanharem, para saber se está perto do dia da semente começar a germinar, porque cada semente tem um tempo específico de germinação. Então é interessante que vocês façam isso também. E aqui do lado eu coloquei essa imagem de um meio de cultura com orquídeas,
porque é assim que espera-se que esse meio de cultura fique, que a planta consiga se desenvolver e realmente atingir uma proporção maior. Depois disso, depois que a planta se desenvolve, aí transfere para um substrato específico para cada espécie. Mas a ideia é que a gente consiga fazer isso daqui, desenvolver a planta até um certo estágio dentro do meio de cultura, um ambiente in vitro. Aqui eu tenho um exemplo de contaminação que ocorreu no meu meio de cultura. Eu fiz a inoculação da pitaia em um dia, e fiz no mesmo dia o da pimenta. Por algum motivo, eu acredito que o erro foi na hora da asepsia. Acredito que a asepsia da semente de pitaia não foi eficaz, porque as duas sementes eu fiz a inoculação no mesmo dia, então um só contaminou. Acredito que o erro foi nesse mesmo, na hora da asepsia da pitaia. Porque, como vocês podem ver, a tampa do meio de cultura onde a pitaia está, ela está bem deformada, dando a entender que os micro-organismos que contaminaram aquele meio de cultura estão liberando gases, o que criou essa pressão e deformidade na tampa. Já o da pimenta, a tampa está bem normal ainda, não manifestou nenhum sinal de contaminação. Acredito que não tenha ocorrido no da pimenta. Mas está aqui um exemplo para vocês de que isso pode acontecer, apesar de todos os cuidados que a gente tomar, alguma coisa pode dar errado e ocorrer contaminação. E eu digo para vocês que não se desanimem. Se vocês testarem o experimento da primeira vez, não der certo, ocorrer contaminação ou algum outro problema relacionado ao preparo do meio de cultura, não desistam. Não fiquem chateados, tentem de novo. Afinal, a ciência é isso, a ciência é feita de erros e acertos, né? Então, não desistam. Tentem fazer esse meio de cultura, sigam esse passo a passo que eu falei para vocês, sigam as dicas que eu dei, tentem usar o agar ao invés da gelatina sem sabor. E testem outras sementes que vocês tiverem na casa de vocês. Como eu disse, esse meio de cultura é específico para orquídeas, como estava na minha fonte que eu utilizei. Porém, eu resolvi testar outras sementes para ver se dava certo também. Façam isso, então, explorem esse experimento da forma que vocês acharem melhor. E é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Aqui estão as referências que eu utilizei. E eu me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram discutir alguma coisa sobre esse experimento, né? Discutir outras possibilidades. Tem meu e-mail aqui e vocês têm o meu contato também no grupo da Integração Biotech. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Obrigado.